Verbos, aula 4, conjugação de alguns tempos verbais. Vamos então começar a conjugar alguns tempos verbais para poder entender melhor as flexões. Inclusive, coloquei aí alguns verbos irregulares, tá? Já para começarmos a ter uma noção aí de como funcionam a conjugação dos verbos irregulares. Vamos então. Preencha as lacunas com os verbos colocados entre parênteses, nos tempos e modos indicados. Número 1. Há muito tempo que eu... Verbo ansiar, presente do indicativo. Há muito tempo que eu amo, que eu corro, que eu parto, que eu anseio. Há muito tempo que eu anseio por notícias suas. Então, preencheremos a lacuna aqui com o verbo ansiar. Há muito tempo que eu anseio. Número 2. Agora vejo que vós, o verbo comprar, no pretérito perfeito do indicativo. Vamos lá. Se no pretérito perfeito do indicativo nós temos vós amastes, vós correstes e vós partistes, né? Ficará assim: agora vejo que vós comprastes tudo aquilo que pedi. Não se esqueçam do S final, né? Agora vejo que vós comprastes tudo aquilo que pedi. Número 3. Só hoje eu, verbo saber no pretérito perfeito do indicativo. Vamos lá. Eu amei, eu corri, eu parti, só hoje eu soube de tua chegada. Então aqui no meio colocaremos só hoje eu soube de tua chegada. Número 4. Ele, verbo visitar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele amara, ele correra, ele partira, ele visitara a França antes da tragédia de Notre Dame. Ele visitara, não coloquem acento na última vogal, porque o ra do pretérito mais que perfeito, ele é átono. Então, né? Ele visitara a França antes da tragédia de Notre Dame. Número 5. Não sei o que eles, né? Nos, verbo dizer no futuro do presente. Eles amarão, eles correrão, eles partirão, eles nos dirão. Não sei o que eles nos dirão a respeito do assunto. Número 6. Não creio que ser presente do subjuntivo. Que ele ame, que ele corra, que ele parta, que seja. Não creio que seja possível chegarmos a tempo. É o verbo ser no presente do subjuntivo. Número 7. Quem, né? O verbo querer no futuro do subjuntivo. Quando ele amar, quando ele correr, quando ele partir, quando ele quiser. Então quem quiser poderá sair mais cedo. Vamos agora a número 8. Eu nada, o verbo ouvir no presente do indicativo. Eu amo, eu corro, eu parto, eu ouço. Eu nada ouço do que dizeis. Número 9.
se eles, o verbo ir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eles amassem, se eles brincassem, se eles corressem, o verbo ir agora. Se eles fossem, avisar-nos iam, nos avisariam, como é a forma mais popular, né? Se eles fossem, vírgula, avisar-nos iam. Ir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Número 10. Nós, o verbo vir no presente do indicativo. Nós amamos, nós corremos, nós partimos. Agora, o verbo vir, né, de locomover-se. Nós vimos trazer-lhe uma boa notícia. É o modo correto de conjugar o verbo vir, né, na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, tá? Nós vimos trazer-lhe uma boa notícia. Vamos lá. Vou conjugar o verbo vir, tá? No presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, sem acento circunflexo. Nós vimos, vós vindes, eles vêm, com acento circunflexo no E. Então é a forma correta aí. Chegamos à metade aí das conjugações. Vamos agora para a segunda parte. Número 11. Os meninos, verbo vir, no presente do indicativo, tá? Vamos lá. Eles amam, eles correm, eles partem, eles vêm, V-E-M, com acento circunflexo no E. Os meninos vêm aqui diariamente. É o verbo vir conjugado no presente do indicativo. Número 12. Eles não se... Agora já não é o verbo vir, é o verbo ver, de olhar, né? Tem um sinônimo aí, o sinônimo olhar. Eles correm, eles amam, eles partem. O verbo ver agora, eles veem. Eu dobro a vogal E e não tenho mais o acento em nenhuma das duas vogais I, né? Caiu o acento na última reforma ortográfica. Vogais dobradas não levam mais acento. Então, eles não se veem há muitos anos. Inclusive, o verbo vir e o verbo ver, eles, né, foram estudados em acentuação gráfica. Número 13. Os candidatos já, verbo satisfazer no pretérito perfeito. Os candidatos são eles. Então, eles amaram, eles correram, eles partiram, eles satisfizeram. Os candidatos já satisfizeram todas as exigências, tá? E não satisfazeram. Os candidatos já satisfizeram. Número 14. Lis e Chopin. Então, já sei que são eles, tá? O verbo compor no pretérito perfeito do indicativo. Eles amaram, eles correram, eles partiram, eles puseram. Mas, professor, não era o verbo compor? Para conjugar o verbo compor, basta eu conjugar o seu primitivo, tá? Se é puseram, então o derivado também vai ser assim, ó. Compuseram. Então, Liszt e Chopin compuseram melodias imortais. Pretérito perfeito do indicativo. 15. Quando o verbo ver no futuro simples do subjuntivo. Quando eu amar, quando eu correr, quando eu partir, quando eu vir, no sentido de ver, tá? Quando eu ouvir. Muitas pessoas confundem com o verbo
de locomoção, né? Mas quando significar locomoção, a forma correta será quando eu vier. Quando eu vier, estou locomovendo, e quando eu vir, eu estou vendo. Anotem, né? Porque são verbos aí que caem demais em questões de concurso. Número 16. As meninas, né? Esse é um verbo entreter, é um verbo pronominal aí, né? No caso aí. As meninas entretêm-se com suas bonecas. Aqui, ó. Tem um pronome C aqui, ó. Tá bom? Presente, né? Entreter. É só conjugar o verbo ter, tá? Vamos ver aqui. Eu amo. Eu corro. Eu parto. As meninas são elas. Elas correm, elas amam e elas partem. Elas partem, elas têm, com acento circunflexo. Então, as meninas entretêm-se com suas bonecas. Entretém, com acento circunflexo, né, no último E aí do verbo. Entretém. Tá? No singular, né, teremos a mesma forma, entretém, só que o acento será agudo. Então, entretém-se. Ela entretém-se com agudo, elas entretêm-se com circunflexo. Acento circunflexo no último E do verbo lá. No E do verbo e não no E do pronome. Número 17. Tudo ocorreu como o verbo prever no pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos lá. A 17, eu não tenho pronome aí e nem nada que indique a pessoa. Então, nos resta o quê? Vamos conjugar aqui todas as pessoas. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar o exemplo. Eu amara, eu correra, eu partira. Tudo ocorreu como eu previra, como tu previras, como ele previra, como nós prevíramos, como vós previreis, como eles previram. Vamos botar aí, vamos escolher uma pessoa, como nós. Tudo ocorreu como nós. Deixa eu botar aqui, ó, nós. Tudo ocorreu como nós prevíramos. Acento no i, porque é uma palavra proparoxítona. Número 18. Se tivesse nos avisado, né, vírgula, o verbo vir no futuro do pretérito, nós, já sei que a pessoa está indicada aqui no pronome nós, ó, então, né, o verbo a se conjugar será na primeira do plural, nós. Futuro do pretérito, nós amaríamos, nós correríamos, nós partiríamos. Se tivesse nos avisado, nós viríamos, tá? Antes do combinado. 19. Diga-lhe que eu, verbo querer no presente do indicativo. Ficou fácil. Eu amo, eu corro, eu parto, eu quero. Diga-lhe que eu quero marcar uma entrevista para a próxima semana. Que é um ponto, né? E a número 20, tá?
Diga-lhe que eu, agora não é mais o verbo querer, é o verbo requerer, né? Diga-lhe que eu requeiro, tá? Tem um ditongo aí, ó, requeiro todos os documentos necessários para a entrevista, ou seja, tá? Por que eu não conjugo requero? Porque o verbo requerer não é derivado de querer, já que requerer não significa querer mais uma vez. Requerer significa solicitar. E a forma correta de conjugar o verbo requerer na primeira pessoa do presente do indicativo é eu requeiro. Tá? Então vamos lá. Então terminamos aí a conjugação de 20 verbos. Muitos, né, já nos colocam numa certa dificuldade porque são verbos irregulares, tá? Mas é só treinar, né? Só estudar, conjugar, estar atento aí aos tempos, aos modos, que nós conseguimos aí entender melhor a matéria, aos pouquinhos. Então, até a próxima aula sobre verbos, no qual faremos aí 8 questões de concurso. Até lá!